Oi, então eu vou aproveitar que eu já tô fazendo outros vídeos e que tá todo mundo dormindo pra falar da minha cirurgia, que eu comentei em alguns vídeos que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência e que eu tive que entregar o application correndo por causa disso, mas nunca comentei qual foi a cirurgia. Provavelmente vai ser um vídeo bem curto, porque não tem muito o que falar, mas eu acho legal porque quando eu operei, não tinha nenhuma referência desse tipo de cirurgia na internet, nada. Então assim, eu fui completamente às cegas, sem saber nada. E agora eu posso compartilhar um pouco com vocês. E deixa eu já avisar que não é nada fácil. Então deixa eu explicar o que era o meu problema. Eu tinha a pálpebra do olho caída, desse olho aqui. Vocês podem ver que ele é diferente do outro. Ele tem um pouquinho mais de pele. E ele agora, no caso, ele tá um pouquinho mais aberto, assim, mais pontudinho do que o outro. Então assim, se você olhar a pálpebra, ela não é igual. Acredita, era bem pior. Eu vou deixar rolando algumas fotos enquanto eu falo, pra vocês verem. Se bem que eu não tenho muita foto do antes, porque eu tinha muita vergonha. Era uma coisa que me incomodava muito. Me deixava depressiva. Eu não conseguia tirar foto mostrando os dois olhos. Eu sempre tinha que ter um esqueminha de virar a cabeça. Eu sempre tava usando uma franja tipo emo no olho. E eu não mostrava. Aí todo mundo vinha no Face perguntar: ai, mas sempre com franja no olho, que não sei o que. Eu falei: pois é. Era um problema que a me atingia muito, muito mesmo. Eu sempre tinha aquele olho bem caído. Ele era mais ou menos, tipo, ele abria só até aqui. Porque ele tinha muita pele em cima. E esse aqui, ele é um pouquinho caído também, mas nada normal. Esse aqui, ele era bem pior. E aí, qual que era o meu problema? Meu problema se chamava pitose palpebral. É uma queda do músculo. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Como que começou isso? Com 10 anos eu descobri que esse olho... Eu percebi, na verdade, que estava um pouquinho diferente do outro. Eu fui no oftalmo fazer um exame de vista normal e perguntei. Ela me disse na hora que a minha cavidade do olho, tipo assim, no caso do crânio, era assim, um buraquinho era mais fundo que o outro. Então um olho estava mais atrás do que o outro. Por isso que ele tinha mais pele por cima. E que isso não tinha correção. Porque pensa, como é que você vai puxar um olho pra frente? Tenso. Então, tudo bem. Na hora eu aceitei o diagnóstico e segui. Só que dos 10 anos pra cá, eu com 15, 16, foi ficando pior. Cada vez pior. Com 17, com 18. Quando chegou com 19, assim, tava... Sabe, quando chega uma hora que você não aguenta mais. Eu não aguentava mais, assim. Eu não conseguia mais deixar isso passar. Toda vez que eu olhava no espelho me incomodava. Na hora de fazer uma maquiagem me incomodava. Na hora de tirar foto era... Eu queria começar um vlog há muito tempo atrás, mas eu não conseguia fazer vídeo porque eu tinha esse defeito no olhar. E olhar é algo que chama muita atenção, né? Aí eu comecei a procurar sobre isso. Eu fui pelo público, fiz um posto de saúde, pedi encaminhamento. Isso foi no final do ano retrasado, no final de 2012. Eu fui no público, pedi encaminhamento pro oftalmo e falei assim: ah, eu tenho um defeito assim, assim, tem que fazer cirurgia. Ela já me encaminhou. Aí tinha 30 pessoas na fila, eu era 30ª alguma coisa, e eu ia ter que esperar sair. Aí mais ou menos na metade de 2013, uns 6 meses depois, eu liguei pra esse posto pra ver como é que tava indo a fila. E a mulher me fala que não tinha, tipo, ainda tinha 30 pessoas na minha frente. Aí eu falei: pronto, não vai sair nunca esse negócio. E já tinha em mente o intercâmbio nessa época. Eu tinha que perder dia de trabalho, eu tinha que andar debaixo de sol, eu tinha que ouvir vários nãos. Então, assim, era muito desgastante. E não saía nada, porque, na verdade, a única coisa que me ajudou foi quando eu descobri que era pitose, foi por essa médica de São Paulo, de São Bernardo, que até então eu não sabia, pra mim era só um defeito na pálpebra. Foi aí que ela me falou que não, era pitose palpebral, que o defeito era no músculo. Aí foi aí que eu comecei a procurar um pouco na internet, você descobre mais ou menos como é que é, só que não fala nada sobre como é que é a cirurgia. Eu vou falar isso pra vocês logo logo. Aí eu descobri que era pitose, comecei a procurar, não sei o que, e esperando sair, ou de São Paulo, ou de São Bernardo. O São Bernardo travou, mandaram pra mais consulta, eu já tava ficando de saco cheio. E aí me ligaram, mais ou menos no final de 2013, me chamando pra encaminhar pro AMI, que ia sair a cirurgia. Foi tipo, nossa, que alegria. Só que não. O que aconteceu? Eu passei numa consulta de um cirurgião lá no AMI pra ele me encaminhar pra cirurgia.
Ele me encaminhou pra cirurgia, eu pedi licença no trabalho, eu fiquei de jejum 12 horas, eu cheguei lá, me colocaram na roupinha de operar, na touquinha, acesso na veia, tudinho. Pro médico chegar, olhar pra minha cara e falar assim, não, eu não vou te operar porque não é pra essa cirurgia que você tem que fazer. Nossa, pensa, você esperar mais de 2, 3 anos pra sair a sua cirurgia, pra um problema que te incomoda tanto, pra você no dia, depois de... Eu tava quase 24 horas sem comer, eu tava morrendo de fome, eu tava estressada, eu tava ansiosa, com medo, porque essa cirurgia é muito complicada, você tem que operar acordada. E aí ele fala pra mim que não vai operar. Nossa, foi desesperador, eu chorei tanto, porque esse médico me encaminhou pra uma cirurgia que era pra correção de pálpebra, que era o que eu achava que eu tinha, que era somente tirar essa pelezinha e costurar de novo. É que geralmente idoso que faz isso, quando tem muito excesso de pele, faz isso, só que não é plástica. Cirurgia de pitose, ela é mais delicada porque mexe com o músculo. Aí lá vai eu, com toda a minha esperança arruinada, destruída, chorando horrores, decepcionada, desapontada, tudo que você imagina. Voltar pra casa, né, em prantos, e esperar marcar uma outra consulta. Marquei uma outra consulta, no mesmo AME, o AME do Heliópolis, muito bom por sinal, com exceção desse médico, né, que fez essa sacanagem comigo. Passei em uma oftalmologista, então assim, não foi um médico pra cirurgia plástica, não, foi uma oftalmologista. Que ela viu meu problema, super, sabe, atenciosa, mostrou pra mim fotos de cirurgia que ela fez, explicou o problema da cirurgia, queria que aguentar ficar acordada sendo costurada viva. Aí ela falou assim, você não quer esperar alguns anos pra você se sentir mais confortável? Você quer mesmo fazer? Eu falei, não, eu quero fazer, porque é algo que me incomoda muito e eu tenho que fazer. Então ela, tudo bem, marcou a cirurgia. Como já tinha intercâmbio em mente, eu falei assim, não, já não tem como esperar essas 30 pessoas passarem, eu tenho que resolver isso logo. Aí eu tentei pelo de São Bernardo, porque até então eu tinha tentado pelo público de São Paulo, eu tentei de São Bernardo. Eu passei em umas 6 consultas diferentes, com especialistas diferentes. Só que pensa que não ia ser fácil, né? Eu tinha adorado a médica, eu tinha sentido muita confiança nela. Quando agendaram minha cirurgia, a médica não ia poder fazer, porque acho que foi até pro final do outro ano. E pra apressar, me passaram pra outro médico. Passei em outra consulta com esse médico e eu detestei o cara. O cara era tipo, mal olhou pra minha cara, não me deu atenção, mal mediu, porque a outra médica, ela mediu a abertura, ela mediu tanto que a pálpebra descia, ela mediu tudinho direitinho. Ele mal fez isso, ele, sabe? Porque eu pensei assim, ou o cara era muito foda e tava fazendo aquilo com o pé nas costas, ou ele era um babaca que não sabia fazer nada. E eu fiquei em pânico, falei, não quero operar com esse cara. Não, e acabou, prefiro pagar pra fazer isso. Aí eu fui procurar uma clínica particular pra fazer. Chego lá, a mulher fala que não fazem esse tipo de cirurgia no particular, que somente o público faz. Poxa, nem pagando eu ia conseguir fazer, nem pagando. Uma grana que eu nem tinha, na verdade, mas nem pagando eu ia conseguir resolver isso. Eu tava já entrando em desespero, porque não saía pelo público, não saía pelo particular, e eu ficava chorando sozinha. Aí, o que aconteceu foi que a última consulta que eu passei com esse cara que eu não gostei foi no final de novembro. E me deram mais ou menos 30 dias a 60 dias pra marcarem a cirurgia. Então seria em janeiro, mais ou menos, final de janeiro. Eu tava tranquila, seguindo o complication, pra entregar todo o final de dezembro. E aí me ligaram no dia 16, dizendo que a minha cirurgia tava marcada pro dia 18. E que esse médico banana devia ter me avisado, só que ele não me avisou. Ele, de acordo com a telefonista, ele sabia que a cirurgia tava marcada e não passou pra mim. Sério. Fez eu amar mais ainda aquele médico. E eu chorei na hora, no telefone, assim, comecei a chorar. Porque eu não sabia se eu fazia cirurgia ou não. Porque, assim, tinha demorado pra caramba pra sair. Só que eu não tinha segurança no médico. E quem já fez alguma cirurgia sabe que confiança no médico é tudo. Você tem que confiar, porque o cara tá te cortando, o cara tá ali, não tem como, tem que ter uma confiança. Eu não tinha confiança nenhuma nele. Sabe, eu tava desesperada, só que ao mesmo tempo era uma coisa que eu queria muito, que eu tinha esperado muito, que eu tinha sofrido muito pra conseguir. Aí acabou que eu decidi fazer, né, porque era meio que o jeito. Eu tinha até uma avaliação num oftalmologista particular, mas era muito caro pra operar pelo particular, uma grana que eu não tinha de onde tirar. E assim, se o cara tava ali, trabalhando ali, era porque alguma experiência ele tinha, né. Então eu falei, vamos ver no que vai dar, porque eu sou daquelas que paga pra ver.
Eu cheguei no dia da cirurgia, com jejum direitinho. Só que eu não vi o médico até a hora de entrar na maca, de deitar na maca. E eu tinha muitas dúvidas, porque assim, a primeira médica que ia me operar queria mexer nos 2 olhos. Ela queria consertar a pálpebra desse e tirar um pouco de pele que eu tenho nesse também. Eu queria saber se ele ia operar os 2, eu queria saber vários detalhes que a outra médica tinha me esclarecido e com ele eu não tive tempo. Porque a minha avaliação com ele foi uma vez só e foi bem rapidão, assim. E até a hora que eu deitei na maca eu não tinha visto médico. Aí quando ele chegou, eu tirei algumas dúvidas rapidinho. Me deram... Colocaram acesso na veia, mediram pressão, fizeram tudo e deitaram. E eu tava naquela curiosidade. E aí? Vai ser acordada ou não vai? Vai ser acordada ou não vai? Porque a outra médica tinha dito que ia ser acordada, mas ele não me falou nada. Eu falei, vai que dou sorte. Aí eu ouvi a enfermeira perguntando, vai dar o sonífero? Aí ele falou assim, não, ela tem que ficar acordada. Eu gelei. Gente, vocês imaginam como é que é operar acordado? Porque assim, quem já operou de qualquer coisa sabe como é que é pânico. Você tá naquela maca gelada, sem roupa, tá com aquele monte de aparelho, aquele monte de luz em cima da sua cara, aquele monte de facas e coisas pra te cortar do lado. É jogos mortais, entendeu? É horrível. E geralmente quando você vai operar, você tem anestesia local e sedativo. Então você dorme, depois eles colocam anestesia, você não vê mais nada, só acorda já no quarto, alguma coisa assim. E aí não, eu ia ficar acordada, eu ia sentir tudo. E aí ele sentou, né, atrás de mim e espetou uma agulha no meu olho. Assim, do nada. Dói pra caramba. Então imagina você, uma agulha, né, sei lá de que tamanho, ele enfiando no seu olho, tipo, enfiou, ainda subiu, desceu, assim. E aquele negócio queime, assim, eu me segurei. E ele ainda, nossa, você sentiu muito anestesia, né? Tipo, quer dizer que tem gente que sofre menos? Lógico que não, gente, dói pra caramba em qualquer olho, vai doer em tudo. E aí você pensa que, mas aí não tava doendo mais nada, foi tranquilo, né? Lógico que não. Porque é muito estranho. Você não sente dor, mas você sente tudo. Então quando ele fazia assim, parecia que a bolinha de baixo ia pular pra fora, porque eu não sentia nada, né? Como se eu não tivesse pálpebra, como se eu não tivesse nada aqui. E era como se fosse pular pra fora. E era, nossa, uma agonia, não aguentava. E agora você deve estar olhando pro meu olho pra ver a diferença deles, né? Tipo, porque eu tô olhando pra eles. E aí, o que acontece? Ele começou, né? Aí ele corta, até aí cortar é o de menos. E ele começa os aparatos lá. Então, assim, ele tinha alguma residente lá na sala, ele tava falando com ela e mexendo no meu olho. Então ele falava assim, isso aqui é amarelo é gordura. Isso aqui é o tarso, sei lá. Isso aqui é o músculo. Ele puxava o músculo e eu sentia puxando. Ai, gente, que agonia. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Depois disso, eu traumatizei geral com hospitais e cirurgias e cheiro de álcool e qualquer coisa. Tinha um negocinho que ele ficava queimando, né, pra não sangrar. Cauterizando, sei lá como é que fala. Eu ficava nas veias pra não sangrar. Aí você ouvia aquele negócio queimando. E aí ele puxava o músculo. E aí eu via a tesourinha. Aí eu pensava assim, mas o que será que ele tá cortando? Será que ele tá cortando os meus cílios? Aí depois, não, ele tá cortando a pele do meu olho. Putz, mano. Penso. Então, assim, é uma cirurgia muito complicada. Foi mais ou menos 1 hora de cirurgia. Aí o que acontece? Como é olho, ele tem que mais ou menos medir a altura. Ele tem que acertar. Ele operou, cortou, deu uma cortadinha. Aí ele me levantou, pediu abrir o olho. Aí na hora que eu abri, gente, já é uma coisa totalmente diferente. Porque até então, eu achava que eu tinha visão normal. Mas quando eu abri o olho, eu vi, tipo, muito mais um campo de visão muito maior do que antes, porque afinal o olho estava mais aberto. E eu nem tinha notado essa diferença. Aí eu falei, não, tá ótimo. Aí ele bigoletou de novo, aí mexeu de novo, que eu levantei, abri o olho de novo. Depois deitei. E aí o que acontece? Meu músculo, ele era tipo como se fosse um elástico frouxo. Ele não tinha esse movimento de voltar. Aí ele dobrou, né? Costurou de novo e costurou na pele. Por isso que ele é um pouquinho mais... Agora ele é um pouquinho mais levantado, mais pontudinho, porque ele tem uma linha puxando ele. Não sei se foi. Bom, eu não sei se ele fez igual, porque a outra médica tinha me explicado assim. Eles puxam e dão um ponto na testa, mais ou menos assim. Aí o músculo fica meio puxadinho, então ele consegue ir e voltar melhor. E aí fica com a pelezinha. Não sei, eu não acho que ele tirou muita pele, porque se você olhar quando eu pisco, ainda fica um tantinho de pele por cima. A cicatriz é imperceptível, vocês nem vão conseguir ver na câmera. Tá vendo? Dá pra ver mais ou menos, eu acho.
Vou ver se eu consigo mostrar em foto. É uma linha invisível. Isso porque eu nem usei nenhuma pomada pra não ter cicatriz, não usei nada. Só mesmo ele indica uma pomada durante quando tá com os curativos. E eu não tive problema com isso. Aí depois que ele terminou tudo, costurou. Aí, tanto que assim, nessa hora eu ainda não sabia se ele era um banana ou se ele era realmente fodástico. Aí o que aconteceu? Ele tava costurando, aí a residente perguntou: ai, mas você não vai verificar se não transpassou? Se liga, mano, se a agulha passou da sua pálpebra. Aí ele falou assim: eu não preciso olhar isso, mas é até bom olhar. Ele falou assim: tá vendo? Não tem nada. Então assim, o cara era fodástico mesmo, pelo menos pareceu. Costurou direitinho, deu o ponto. Aí fui acordadíssima, ciente de tudo, conversando com ele, né? Fui pra esperar passar pra ir pro quarto. Aí não ficou, tipo, não fica muito feio. Eles colocam um curativo mais ou menos aqui acima e você vai pra casa. Logo que eu saí do hospital, doeu muito, ficou bem dolorido até chegar em casa. Aí eu tomei um remédio pra dor, logo depois passou e eu nunca mais senti dor. O que acontece? O olho incha muito, fica roxo, parece que levou uma porrada e bem inchado. Aí você tem que usar colírio, colocar compressa de água gelada com gás durante alguns dias. E ele vai desinchando. Aí conforme ele desincha, você consegue, porque assim, você não consegue abrir o olho no começo de tão inchado que fica. Então você fica vendo uma frestinha assim e você não consegue fechar o olho totalmente. Então pra dormir é horrível. Às vezes eu tinha que usar tampão pra dormir, porque eu não conseguia fechar o olho. Aí ele vai desinchando, você vai conseguindo esse movimento. No começo incomoda você piscar, porque dá uma fisgadinha. Então você evita piscar. Nessa época eu usava tampão a maioria parte do dia, pra não ter que ficar piscando. Aí depois que desiste, vai ficando roxo, igual como você tem olho roxo normal. Aí vai descendo o roxo pra cá até sumir tudo. E depois, mais nada, passou. Simples assim. Em uma semana eu já voltei a trabalhar, já fui trabalhar em bar, porque eu operei dia 18. Dia 24 eu tava trabalhando na balada que eu trabalho. Super tranquilo. Não tem muita recomendação de pós-operatório, assim, não pegar muito peso pra não inchar mais. Mas assim, nada demais, não tomar sol por causa da cicatriz, essas coisas e qualquer coisa que aumente o inchaço. Eu achei o pós-operatório bem tranquilo, a pior parte mesmo foi a cirurgia. Apesar do sofrimento, eu não me arrependo de ter feito, porque hoje é totalmente diferente. Claro que ainda não é o resultado que eu queria, porque eu ainda tenho uma diferença no olhar. Não é tão significativa como antes, mas ainda incomoda. Porque se eu parar pra olhar e tal, mas é já muita paranoia. Ó, quase não dá pra perceber. Faz uma make aí, já era, ninguém vê. Mas eu tô feliz. Talvez se eu tivesse operado com a primeira médica, tinha ficado melhor, porque ela era muito mais perfeccionista. Ela queria mexer nos 2 olhos. E ela me explicou que essa cirurgia é muito difícil de acertar na primeira vez. Que tem que fazer 2, 3, às vezes. Ela me mostrou uma foto que o cara tinha os 2 olhos caídos. Ela operou os 2, um olho voltou e outro não. Ela fez de novo, o olho não voltou, então ele ficou com essa diferença. Que talvez uma cirurgia só não resolvesse o meu caso, que talvez eu teria que fazer mais. Talvez tivesse ficado melhor, talvez. Mas esse outro médico, ele trabalha de maneira diferente. Ele falou que pra ele, quanto menos mexe, melhor. Eu não vou ficar pensando nisso, eu tô satisfeita com esse resultado. Eu não faria de novo se precisasse. Eu também não ia gostar de fazer nos 2, porque, gente, eu não tava mais aguentando. Eu tava quase pedindo pra ele me apagar, porque eu não tava mais aguentando eu ficar ali sendo cortada viva. Gente, não dá. Não dá mesmo. Então, assim, talvez eu não aguentasse operar os 2 olhos, talvez eu entrasse em surto no meio da sala de cirurgia. Se eu tivesse que fazer de novo, porque assim, eu tenho mais uma avaliação pra voltar lá, pra liberar geral, pra ter alta mesmo, oficial, essa lá só vai ver como é que ficou. Vai ser com aquela primeira médica, porque o cara fodástico saiu. Eu tô morrendo de medo dela olhar pra mim e falar que, não, mas vamos operar de novo. Não mesmo, não aguento. Agora que eu sei como é ruim, eu não tenho coragem de entrar na sala de cirurgia de novo pra fazer isso. Porque é um pânico horrível, horrível. E pra mim tá bom. Pode ficar melhor? Pode ser que fique, mas pode ser que eu chegue na sala, que eu faça a cirurgia e não fique tão bom quanto que esteja agora. Talvez dê uma diferença maior. Então pra mim, chega, parei por aqui. E fica a experiência pra você, se você tiver esse problema. Olha, vale a pena? Depende do tanto que te incomoda. Me incomodava muito. Mas ainda assim, a cirurgia foi muito apavorante pra isso. Eu teria feito de novo? Teria. Porque
Antes era muito pior do que tá agora. Mas fazer de novo agora, não. Com esse resultado que eu tenho, não faço mais nada, tá ótimo. E ele me explicou que eu não vou precisar voltar daqui uns 10 anos em nada, porque o músculo não vai ceder. E que o outro olho também não vai sofrer isso, porque era um problema desse músculo, ele era um músculo doente. Não sei se eu acredito nisso, eu ainda acho que esse olho ainda vai cair também, com o tempo. Oremos que não. Mas se acontecer e me incomodar muito, tudo bem, até volto, né? Chorando horrores, mas eu volto pra sala de cirurgia. Mas vamos pensar que tá tudo bem, que acabou por aqui. Então, essa é a minha experiência com essa cirurgia que eu tive que fazer. Tensa, mas estamos aí, firme e forte, porque daí vier. E fica de experiência, né? Pra contar pros amigos aí como que é participar de uns Jogos Mortais. Não indico pra ninguém. Só isso, gente. Beijo, tchau.